As próprias mulheres é que apontam o dedo a outra mulher. Felicidade não é receber, é mais, está mais no dar do que receber. Não precisam parar a vossa vida. Se não têm suporte, procurem mulheres que dão suporte a mulheres. A nossa resistência não se mede pelo facto de nós nunca cairmos, mas mede-se pelo facto de nós nos mantermos inteiras, apesar dos processos de desafios que tivemos ao longo de uma vida. Bem, como prometido é devido, vamos sim agora dar início. Eu vou só pedir ao pessoal da cozinha, por favor, se estiver a me ouvir, para fazer um bocadinho menos barulho. Pode ser? Porque estamos a ouvir tudo a partir daqui. Bem, muito obrigada mesmo pela vossa presença. Esse é o vosso programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. E sim, estamos no Outubro Rosa e vamos dar início àquele que é o nosso programa especial com mulheres fantásticas que estão aqui sentadas comigo para conversar, para falar um bocadinho da experiência delas de vida. E temos também super mulheres sentadas do outro lado, que não estão aqui à frente das câmaras, que já vão aparecer daqui a pouco, para vocês saberem que não estamos sozinhas hoje. É um grupo muito grande de mulheres aqui no Lacabane, um dos nossos patrocinadores, que nesse dia 14 de outubro de 2025, nós estamos a fazer essa gravação especial. Bem, antes de eu começar, conforme já é hábito, para quem acompanha o nosso canal do YouTube, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Este programa está a ser realizado pela Tchombela Psica, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela e que traz para você, para si, para a sua família e para a sua empresa, aqueles que são os serviços especializados na área de saúde mental. E o Mente Sã é uma das áreas desenvolvidas pela Tchombela Psique para falar sobre saúde mental e os cuidados que cada um de nós tem que ter com a sua saúde e com a saúde dos seus familiares e também da sua empresa. Bem, nosso patrocinador oficial, vocês já sabem quem é, Kimonas Construções, aqueles que fazem acontecer todas as quintas-feiras na Rádio Benguela, aquela que é a nossa rádio de eleição, a melhor de Angola. Sim, não estamos só em Benguela, estamos também em Angola, porque também estamos nas redes sociais. Você pode acompanhar e ouvir todos os programas da Rádio Benguela pelo nosso canal da rádio. O Nelo, cadê o Nelo? Ele vai passar aqui embaixo para quem está a acompanhar pelo canal do YouTube e vocês vão saber então como entrar em contato para conseguirem ouvir a Rádio Benguela em qualquer parte do mundo. A Rádio Benguela não está só em Benguela. Bem, nós temos também como patrocinador desse programa especial a PCA Beleza Estética, que é a mulher que tomou conta então do cabelo da doutora Ana, para estar assim toda linda e maravilhosa. Lacabane, que nos proporcionou esse lugar com um cenário maravilhoso, que eu sonhei, e eu cheguei no dono e eu disse, eu quero gravar um programa no teu espaço, Ilídio, então aceita. E nós agradecemos muito pelo nosso patrocinador. Os estúdios Etundilo também nos ajudaram para que esse programa saísse e fosse um sucesso. Vadocas Designer também é nosso patrocinador. Vocês estão a ver que eu estou muito grifada hoje, né? Estou muito bonita. Meninas, mulheres estão aqui presentes. Eu estou vestida pelo Edu Veste, que é uma das empresas a nível de Benguela que confecciona fatos. Você pode chegar lá e faz o teu fato por medidas. E a hoje eu estou mesmo assim blogueira. Tenho que anunciar os meus investidores e aqueles que são os nossos patrocinadores masters desse evento. Para nós estamos aqui sentadas e conseguimos trazer essas mulheres. Tivemos o patrocinador oficial que esses fizeram acontecer também, que é a IT Angola. Você já sabe, se precisar de um carro, se precisar de se locomover para qualquer lugar da Angola e de Benguela, a IT Angola é a empresa certa. Fiz certo, vendi bem o peixe. Bem, os nossos patrocinadores estão anunciados e agora sim podemos dar início
aquele que é o nosso programa. Eu vou apresentar já as minhas convidadas. Vamos falar um bocadinho daquilo que é o Outubro Rosa, do que nós entendemos e percebemos sobre isso. E não queremos só falar do rosa do outubro, mas queremos falar sim do autocuidado e da autovalorização das mulheres. Eu vou começar por apresentar aquela que é uma mulher que eu respeito muito. Na verdade, ela foi uma das causadoras de eu ser apaixonada por psicologia, por saúde mental, porque foi minha professora. Ela é professora universitária, é licenciada, mestre em psicologia da educação, com uma trajetória que une ensino, cuidado humano, uma mulher do saber, serena, amiga e muito simpática, e todo mundo sabe disso, que ela é a doutora Alice Rasgado. Seja bem-vinda, doutora. Uma salva de palmas, por favor, para a minha primeira convidada. Doutora, dê só uma boa noite às nossas convidadas e eu já apresento as outras convidadas, por favor. Então, muito boa noite a todos, boa noite a estas mulheres maravilhosas que se fazem presente neste espaço e bem escolhido o momento. E boa noite a estas maravilhosas colegas também aqui do painel, digamos assim, sentadas para partilharmos de facto uma temática muito pertinente, muito necessária e de certo modo uma temática que vai despertar a consciência daquelas mulheres que ainda certamente poderão estar distraídas. Ela é a doutora Alice Rasgado, é sobre isso. A minha próxima convidada é uma fisioterapeuta, personal trainer também, apaixonada por mulheres e ajudar mulheres, e descobriu a sua força através do movimento do autocuidado. Ela tem uma energia contagiante, muitas seguidoras na rede social e ela faz-nos, a todas nós, transpirar. Bem-vinda, Daniela Moura. Muito obrigada. Como eu digo sempre, mais um dia para agradecer e fazer acontecer. Boa noite ou boa tarde, mulheres que aqui estão. E desde já agradecer pelo convite. Muito obrigada. A minha próxima convidada, ela é uma pessoa tão especial para mim, principalmente, que ela é também minha terapeuta. É a mulher que, quando a doutora Ana está com alguns problemas emocionais, é ela que a doutora Ana também procura para ter ajuda. Ela é uma terapeuta familiar. Ela é conselheira, ela é uma pessoa com uma trajetória fantástica e que com resultados também muito fantásticos. É palestrante e é uma das mulheres em Benguela que tem mudado vidas e trazido um frescor na área das terapias, com saber e com conhecimento dela. E é outra mulher apaixonada por mulheres. Seja bem-vindo, Ivone Armada. Antes de tu falar, é a nossa primeira convidada do Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes há quase 1 ano e meio atrás. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite a todas. Obrigada, Ana, pelo convite. E como disse a doutora, esqueci o meu nome primeiro, doutora Alice, que possamos desfrutar deste grande momento dedicado a nós mulheres, com um tema que para mim me é bastante familiar. Obrigada, Ana. Bem, eu vou começar mesmo por ti, Ivone, e eu gostaria de começasses a nos elucidar de uma maneira, porque eu sei que tu és muito clara e muito objetiva naquilo que são as tuas abordagens, a nos dizer o significado do Outubro Rosa para ti. Quando tu ouves e vês acontecer muitas atividades, muitas coisas acontecerem, o que é que te vem à mente sobre o Outubro Rosa? O Outubro Rosa tornou-se muito familiar para mim a partir do momento em que a minha mãe foi diagnosticada com cancro há 6 anos atrás. Tornou-se, antes da minha mãe, há 21 anos atrás, quando uma mana foi diagnosticada com cancro e ainda continua com a luta.
contra essa doença. Uma grande guerreira. E eu descobri que sermos resilientes não é mostrarmos que temos que ser fortes o tempo todo. Sermos resilientes é mostrarmos que podemos cair e que temos que nos levantar, mas levantarmos por inteiro com a capacidade e a coragem de que nós estamos aqui por algum motivo, por alguma razão, e que há um propósito para nos acontecer algo. E que para aquelas mulheres que estão a lutar contra o cancro, não se perguntem porquê, mas perguntem-se o que é que há para aprender. Para aquelas mulheres que têm familiares que estão a lutar contra o cancro, não questionem também o porquê, mas o que é que têm para aprender. Eu tenho aprendido imenso ao longo destes 21 anos com a minha irmã e tenho aprendido muito mesmo a lidar com a minha mãe, cuja doença voltou agora e está nos cuidados paliativos. Então, para mim é um tema que me é mesmo muito, muito familiar e muito íntimo. Obrigada, Ana. Bem, eu queria, deixa eu passar para a doutora Alice essa questão. E eu comecei pela Ivone, porque eu conheço a história, sei, porque temos compartilhado. A Ivone acabou de chegar a Angola, acho que há três dias. E sei dessa luta da mãe com câncer. Já tínhamos compartilhado sobre a luta da irmã. Como professora, como docente, como mulher, olhando o Outubro Rosa e diante de uma mulher que realmente tem o Outubro Rosa significativamente dentro da família, o que é que lhe vem à mente, doutora? Vamos lá ver. O Outubro Rosa, de facto, é um mês que vem despoletar ou vem trazer a consciência, vem consciencializar, não é? As mulheres para aquilo que deve ser o autocuidado, como está bem espelhado ali no painel ou no flyer, o autocuidado, porque, como dizia e muito bem, quando os sinais surgem, quanto mais precocemente se fizer, se as pessoas se aperceberem da situação, mais probabilidade têm de resolver, pedir ajuda, não é? E resolver a situação. Ora, para as pessoas que estão acometidas por esta situação, o ideal será, e acredito que é aquilo que como é que se chama? A Ivone já aqui esteve a dizer, todos conseguissem nesta luta, não é? Construir a dita resiliência para que possam então lidar com a situação, porque sofre tanto quem tem a situação como quem está efetivamente a acompanhar. E não sei se estudos há que referem que os acompanhantes, por vezes também, dependendo da sua personalidade, ainda podem vir a sofrer mais que aqueles que estão realmente acometidos. Portanto, daí o cuidado que se deve ter de todos buscarem algum apoio, uma rede de apoio muito importante, não é? Para que a situação que se esteja a viver seja realmente passada com alguma, se é que é possível, alguma tranquilidade, porque é preciso que se construa isso. É isso que eu tenho a dizer, não sei se percebi bem aquilo que me quis dizer, quis passar. É importante. Uma rede de apoio interessante nesta altura, em todos os sentidos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A família, o amor, disse que não nos questionemos porquê, mas não é mesmo porquê. Não, porque o caso já existe. Para quê? Não é? O que é que eu tenho que fazer? De facto é isso. E haver aquela predisposição da família. A família é terapêutica, o amor é fundamental. Estarmos aí todos unidos, de facto, produz alguma capacidade de resiliência e de desenvolvimento, então, para o melhor. Fantástico, doutora. Daniela Amor, eu quero ainda nessa temática saber de ti como profissional, como uma mulher que lida todos os dias com outras mulheres,
E sei que o ano passado também fizeste uma campanha muito grande sobre o Outubro Rosa. As mulheres estão a cuidar do corpo para não todas nós, eu não sei se é a pergunta correta dessa maneira, mas que consigamos de alguma forma precaver algumas situações com relação, pelo menos, o cuidado do nosso corpo, do autocuidado? Olha, a meu ver, o autocuidado não é um capricho, e sim uma necessidade. E eu comecei simplesmente com uma aluna, e nesse momento eu tenho mais de 100 alunas. A cada dia que passa, eu ouço de tudo um pouco. A meu ver, o Outubro Rosa não é só o cancro, mas um todo. As mulheres, sim, a cada dia que passa, têm cuidado mais da sua saúde física, mental, emocional e até social. Nós, mulheres, muitas das vezes nos desleixamos quando nos tornamos mães, que é a maioria dos casos que eu mais ouço das mulheres. Infelizmente, os homens também não ajudam. E como a doutora aqui disse, quando nós temos o apoio dos nossos familiares, dos nossos amigos, tudo se torna mais fácil. E até nós começamos a abrir a nossa mente, porque muitas das vezes nós somos as nossas piores inimigas. E quando nós anulamos de cuidar da nossa saúde mental, física, emocional, nos privamos de sair, de fazer um monte de coisas, tudo se torna muito mais difícil. Quer falar alguma coisa, meu bem? Por favor. Daniela Amor. A Daniela disse uma coisa que me fez lembrar de algo. Nós devíamos começar o nosso dia perguntando o que é que o meu corpo e o meu coração precisam hoje. Nós estamos, a sociedade impôs-nos que ser forte é uma obrigação. E nós não temos que ser fortes constantemente. Nós temos que ser nós. Nós temos que ser vulneráveis. Ser vulnerável é uma fortaleza. É humildade. Não é fraqueza. E concordo com a Daniela quando a Daniela diz que o Outubro Rosa não é só sobre cancro. Nós temos que ter a coragem de deixar de nos preocupar com o que o alheio fala de nós e preocupar-nos com o que nós pensamos de nós. O amor próprio começa quando nós reconhecemos os limites do nosso corpo, da nossa mente e a forma como nós encaramos as dificuldades da nossa vida. Não só as vitórias, mas também as dificuldades. Mas eu começo por dizer que um dos nossos maiores erros não está... ou uma das nossas maiores desafios, um dos nossos maiores desafios, somos nós mulheres umas contra as outras. Não é o homem. Não é só o homem. É que muitas de nós temos problemas mentais, temos os problemas maternais da maternidade, como a Daniela falou, temos problemas conjugais e é a própria mulher que aponta o dedo da mulher, isto das sessões que eu faço, são as mulheres que apontam o dedo da mulher quando ela tem um problema conjugal, quando ela tem um problema com um filho, quando ela tem um problema com o corpo. Então, nós precisamos ter uma força mental muito grande de nos auto-amarmos e de nos questionarmos o que é que o meu coração, a minha mente e o meu corpo precisa hoje. Vocês já entenderam porque que ela é minha terapeuta, né? Ela até pega nas minhas perguntas seguintes e já responde antecipadamente. Porque a minha próxima questão era mesmo falar sobre isso, porque quando nós escolhemos o tema, nós não queríamos falar apenas do Outubro Rosa. Demos esse início que é para cada uma de nós perceber e dizer o que acha sobre o Outubro Rosa, mas o tema principal é o autocuidado. E gostaria que a doutora Alice respondesse agora. Se a minha equipa resolver arranjar o outro micro, seria tão bom para eu não fazer esse movimento. Já está bom? Ah, ok. Eu gostaria que a doutora Alice, nessa senda de ideia que a Ivone começou a dizer, que falasse sobre as lições da maternidade. Como é que encarou? E o bom é que, se calhar, a Daniela é a única que não é minha amiga pessoal, já vai ser a partir de agora. Então, eu conheço um pouco a história individual de cada convidada minha e conheço um pouco da minha professora e hoje amiga. O que é que a maternidade trouxe-lhe como
o respeito do autocuidado? Ora bem, é preciso de facto gostar de nós, não é? Para podermos então respeitar a maternidade. Se bem compreendi o que me quis dizer, maternidade no sentido de trazer, não é? É mesmo os isso, filhos. trazer os filhos, não Os é? filhos atrapalharam o seu autocuidado, porque eu sei que é uma mulher Sim, vaidosa, científica, que continua a estudar durante muitos anos. Então, queria que compartilhasse um pouco dessa experiência. Sim. Os filhos atrapalharam, não atrapalharam? Porque eu sei que provavelmente tem aqui algumas mulheres sentadas que já são mamás, que podem estar a dizer, não, eu agora sou esposa, sou mãe, não estudo mais, deixo lá para trás. E sei que até hoje tem esse desejo, principalmente acadêmico, doutora. Porque é uma científica. Esqueci de dizer isso. Muito obrigada. Caminhamos, não é? O caminho faz-se mesmo caminhando. Então, para lá vamos. Na verdade, é sempre uma decisão. É mais um passo na vida da maternidade, que faz parte, não é? E principalmente em África, concretamente em Angola e na nossa Benguela, que nós temos também a maternidade como um princípio cultural, digamos assim. A mulher chega a uma certa idade, pelo menos na minha altura ainda foi assim, quando eu decidi que deveria casar, deve casar e obviamente que deve estar preparada para trazer a luz ao mundo. E nesta altura o autocuidado deve efetivamente fazer sentir cada vez mais, porque nós temos que dar a luz a mais a alguém, percebe? Então é importante este autocuidado que vai passar por ser físico, não é? Vermos aquele desenvolvimento ali embrionário e depois fetal e chegar até a fase da expulsão, não é? Do bebê, e olhamos para nós e vemos-nos diferentes porque houve ali um aumento do nosso volume, não é? E é importante retornar, é importante ter o cuidado com a alimentação, cuidar deste bebê que de facto precisa de nós, mas ao mesmo tempo cuidar também da nossa imagem, porque ela de facto é um momento, é uma fase da vida e não devemos ter o tempo, e lá está, também saber partilhar o tempo com aqueles que nos envolvem, porque como psicóloga também tive, não sei, fui várias vezes, chegou até mim, pessoas com depressão pós-parto, porque sabemos que durante a maternidade, a gestação e depois o nascimento do bebê, há uma quebra, não é? Está aqui, pode falar melhor sobre isso, há uma quebra hormonal e as pessoas ficam, as mães, as parturientes ficam de facto mais vulneráveis, mais sensíveis e é preciso um trabalho, não é? Para que de facto venha a haver o equilíbrio destas hormonas. Ora, diante desta situação, esta quebra hormonal, este corpo que ficou, de certo modo, não digo desajustado, alterado, muito obrigada, continua a ser a mesma, alterado, também é psicóloga, né? Agora alterado, precisa de ser cuidado. Portanto, as pessoas, o marido, é preciso construir esta rede também que nos apoia para que tudo volte à normalidade sem stress, porque é uma fase. Continuar a cuidar da imagem, mesmo neste estado de alterado de físico, não é? Começar os exercícios físicos, porque estamos a falar do autocuidado, e o autocuidado prevê o quê? Prevê o cuidado com o físico, o cuidado com o emocional, o cuidado com o social, disse muito bem aqui, o cuidado até com o espiritual, não do ponto de vista religioso, estamos sempre, mas espiritual, do transcendente, daquilo que de facto é preciso construir. Todos esses elementos juntos, parece-me que são elementos, estimadas mulheres, que estejam aqui jovens, é importante continuar a olhar para nós e a dizer, eu preciso de melhorar, eu preciso de continuar a construir saúde física, saúde emocional, saúde social para mim, para que de facto eu encontre o meu espaço. Isto vai passar. E aí também, quando falamos, por exemplo,
do cuidado espiritual, lá vem a leitura. É importante termos aqueles momentos, o bebê está a descansar, eu já preparei o meu corpo, não é? Já fiz o meu banho, e nós até em África, em Angola, temos práticas muito interessantes e rápidas para voltarmos ao corpo anterior. Estamos aqui a falar daquela que é resiliência, né? Passamos pelo crisol e depois voltamos à normalidade, se é que posso assim dizer. E então, toma-se aquele banhinho, está-se preparado, cuida-se do bebê e agora vamos cuidar também de tudo o resto que nos diz respeito. A leitura continua, o encontro, o diálogo continua, as relações interpessoais continuam, por que não? E acho que é tudo isso que deve ser vivido durante, não descurar isso. Mas agora o bebê vai ser de facto algo, vai ser alguém, não é, que existe, que vai interromper determinadas atividades, porque o bebê vai nos roubar algum tempo. É uma questão de planificação, é uma questão de adaptação à nova realidade e uma questão então de planificarmos agora o nosso tempo, considerando que temos ali mais alguém com amor para cuidar. Porque é este amor mesmo, atenção que isto é muito importante, é este amor que nós passamos, é este afeto tão importante nesta fase, que também vai tornar esta criança, hoje este bebê, um dia um adulto resiliente. Quanto mais precocemente nós trabalharmos estas áreas, porque o ser humano é tão complexo, e falávamos muito isso nas aulas, nós somos de uma complexidade que precisamos de alimentar todas as áreas com algum equilíbrio. Ok? E então, nesta fase, é importante que se faça isso também ao novo ser, para que este ser venha a ser, de facto, alguém, digamos que socialmente bem integrado na sociedade. Bem, eu vou pedir à minha equipa, por favor, não sei quem está aí por trás, a começar a controlar um bocadinho, porque estamos com muito barulho no estúdio, que hoje é estúdio, e Lídio, isso ficou estúdio hoje. Estamos com um pouco de barulho a mais e isso acaba atrapalhando um pouco aqui. E vou pedir também que fiquem já atentos a uma ou duas mulheres que queiram fazer alguma pergunta às nossas convidadas. É só levantarem a mão e a equipa controle só para dar o microfone, para então nós podemos ouvir e ter a intervenção direta também das nossas convidadas sentadas. Sim, porque as convidadas estão do outro lado, ou as mulheres que estão sentadas do outro lado também são nossas convidadas. Aqui todo mundo veio por convite. Então, quem quiser intervir, falar alguma coisa, dar algum depoimento muito rápido e curto, ou então fazer alguma pergunta, por favor, manifeste que tem alguém da equipa já a controlar para nós entrarmos então daqui a pouco já com vocês. Enquanto isso, a minha questão vai para a Daniela Amor. A minha professora é mesmo assim, ela ocupa o tempo todo. Minha equipa também contou aqui o nosso tempo, senão a gente vai embora até a noite toda. Dani, olha, já está, diz, né? Fica já minha amiga. Dani, eu gostaria que tu apanhasses essa deixa da doutora Alice Rasgado com relação ao autocuidado e levasses um pouco para a questão principalmente do cuidado físico. Uma das grandes questões também de tu estás aqui sentada é que hoje eu falo com muito orgulho, e as minhas amigas sabem disso, que eu entrei no ginásio e agora eu sou fitness. E sim, eu era uma dessas mulheres que não cuidava do corpo, ensinava sobre saúde mental, falava sobre saúde mental e sobre o cuidado da saúde mental, mas eu não priorizava o meu corpo. Não quero ser eu a falar, né, na primeira pessoa, mas como uma mulher que lida todos os dias com mulheres parecidas comigo e com o meu comportamento, e que tem aqui algumas amigas minhas sentadas que já me prometeram que vão entrar no ginásio. Doutora Nara, essa indireta é mesmo para ti. Já me prometeram que vão entrar no ginásio e ainda não entraram. Mas por quê? Fale-nos um bocadinho sobre nós, principalmente, quando nós mulheres, né, nesse caso, quando não priorizamos o cuidado do nosso corpo. Falamos muito, vamos nos cuidar, vamos ao cabeleireiro, fizemos maquiagem, mas a parte principal a gente deixa sempre para a última instância. Bem, antes de mais, eu quero focar um bocadinho na maternidade.
A doutora falou aqui um bocadinho sobre a depressão pós-parto. Infelizmente, eu tornei-me mãe aos 21 anos e eu tive índices de depressão pós-parto. Na altura não era personal trainer, também ainda não era fisioterapeuta e não tinha domínio de muita coisa. Depois de tornar-me mãe e tornei-me mãe distante da minha mãe, distante da minha avó, não tive aquele afeto, aquele carinho, os banhos que a doutora disse, aquele apoio. Foi difícil, porém foi muito satisfatório para mim. Hoje eu posso dizer isso com 26 anos, porque cresci muito. Depois do meu filho ter 3 meses, eu comecei a investigar sobre os treinos. Na fase pós-parto tive parto normal, também temos que ter atenção a isso. Uma mulher que tem parto normal e uma mulher que tem cesárea é completamente diferente, os treinos a princípio, mas dou exemplo de 2 mulheres, no caso alunas, que conseguem começar a praticar exercício físico com 6 meses, uma cesárea e uma parto normal, com 6 meses mesmo assim ainda sente um desconforto, fica ao lado de outras mulheres, que é o nosso caso, que nós somos uma comunidade de mulheres, e não consegue adaptar-se. E eu acho que nós devemos começar com treinos que nós, de alguma maneira, iremos nos sentir confortáveis. No caso, nós podemos optar por yoga, pilates, caminhadas, natação, que, de alguma maneira, algumas mulheres conseguem sentir um conforto, não é aquela dor, né? Algo tão desconfortável que é o caso de fazer musculação, o caso de correr. Então, quando nós optamos por coisas que nós gostamos, tudo se torna mais leve. E, logicamente, com o passar do tempo, nós conseguimos adaptar o tipo de treino. Falou das suas amigas que vão entrar no ginásio. Se elas não conseguem, nesse momento, começar a fazer musculação, podem optar por aulas de aeróbica em grupo. Há mulheres que preferem praticar exercício físico onde estão inseridas, onde tem várias mulheres, algumas não se sentem confortáveis de fazer parte de um ginásio onde vão cruzar com homens por conta da roupa que às vezes usam, por estarem acima do peso, algumas abaixo, né, do peso, porque nem sempre são as balufinhas, como eu digo, de uma maneira a brincar, mas é a realidade. Então, quando nós fazemos algo que nós gostamos, basicamente tudo se torna mais fácil. Bem, já temos alguma mulher que pode intervir? Ou que queira? Já? Isso tá bom, tá bom. Mulheres estão a comer, a comida tá boa. O Nelo vai cortar essa parte. A comida tá boa. O Ilídio cozinha bem. Quer dizer, o Ilídio não, né? O pessoal do Ilídio cozinha bem. Ninguém me respondeu. Não estão a gostar da comida. Ah, a boca está cheia, disseram aqui. Já temos alguém que vai intervir. Muito obrigada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou me controlar para não contar uma longa história. Por favor, porque já estiveste no programa e alguma mulher que quiser saber sobre a história da Florence, por favor, é só entrar no canal e pode ouvir. Já agora, estamos a preparar o Natal do Capululo para as nossas crianças. Aproveitar, já vendeu peixe, Florence. Aqui tem muita empresária. Que tem de combo. Estamos a preparar o Natal do Capululo e alguma mulher que quiser nos ajudar nesse projeto, que essa miúda mulher, que eu posso chamar miúda porque é minha besta, como é que se diz isso? Faz acontecer, que o projeto Elavoco seja bem-vinda à nossa turma, porque já estamos a organizar o Natal das nossas crianças do Capululo. Por favor, Florence, pode falar, amor. Pois, eu ouvi falou sobre a saúde mental e deu-se ênfase na maternidade. Então, eu sou uma pessoa que foi grávida na adolescência. Eu tenho uma filha que vai fazer 7 e eu vou fazer 22 em novembro. Eu tive a minha bebê aos 15. Só que durante este tempo todo, eu nesse período todo de crescimento, de procurar por horizontes,
eu saí da casa da minha avó, uma casa um bocadinho problemática e etc. E decidi começar a morar sozinha, porque também eu preciso construir o meu patrimônio. Na casa da minha avó, o que está lá é dela, na minha, tudo que está lá é meu. Então, durante esse tempo todo, minha filha foi morar com a minha mãe e eu moro sozinha. Mas eu tenho trabalhado para morar com a minha filha. Só que eu sou uma mãe que não gosta de ser mãe. Isso aqui eu considero um problema, né? Eu não gosto do fato de ser mãe. Não acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que é uma coisa que nunca sequer teria acontecido. Então, eu tenho lidado com essas questões todos os dias e eu me sinto muito mal. Quando saí para morar sozinha, eu não morei com a minha filha, não fui morar com a minha filha porque não existiam condições para eu morar com a minha filha. Porque eu estou a morar sozinha, tenho a universidade, tenho os trabalhos, e o meu trabalho me obriga a viajar muitas vezes. Seria péssimo para ela. Mas agora que eu consigo adaptar a minha rotina, incluir a minha filha na minha rotina, tem outra questão. Eu gosto da vida que eu tenho, eu gosto de ser essa pessoa sozinha, eu gosto desse espaço. Enfim, é como se eu trabalhasse com bateria. Uma hora eu gosto de estar com as pessoas, outra hora eu prefiro estar no meu cantinho e etc. E eu gostaria de saber como é que eu vou relacionar esse facto de eu gostar da minha liberdade toda com o facto de eu ser mãe, de não gostar de ser mãe, porque eu preciso de ter a minha filha por perto, mas eu preciso trabalhar essas questões para que a minha filha se sinta amada, se sinta protegida, se sinta escolhida, acolhida. Então é este, doutora, acho que é o meu problema. Olha, ela fez umas lágrimas, meu Deus. Não, eu vou responder. Foi um ato de coragem o que ela fez. Bem, equipa, arranja o seu guarda-roupa. Vamos. É um ato de coragem. Eu estou sensível também porque... Obrigada. Eu fui avó há 2 meses, vai fazer amanhã 3 meses, de uma filha que tem 21 anos, que é casada, e ouvir a Florença dizer que não se sente mãe, não é? Não está preparada para lidar, é um ato de coragem muito grande. Mas deixem-me dizer-vos que, Florença, especialmente para ti, ser mãe não é algo para o qual nós nos preparamos. É algo para o qual nós nos entregamos por inteiro e aguardamos o resultado. Isso é como nós não escolhemos ser filhas, nós não escolhemos ser irmãs. É algo para o qual nós nos entregamos por inteiro. Ser mãe é exatamente o mesmo. Então, com isto, eu quero introduzir a comunicação não violenta. Neste momento, o que eu sinto que a Florença está a viver é a chamada comunicação violenta. Ela tem que alterar a comunicação interna que há dentro dela e aplicar a chamada comunicação não violenta. Observar porque é que eu penso assim. Que sentimentos despertam em mim esta sensação de eu não querer ser mãe? Que necessidades eu tenho? Ok? E quando eu entendo, quando eu tenho esta capacidade de observar, quando eu percebo que sentimentos eu vivo e quando eu percebo as necessidades que eu tenho, então eu sei o que é que eu preciso trabalhar em mim, o chamado pedido, as carências que eu tenho. Ter carências não é nada de negativo. Muito pelo contrário. É nós descobrirmos o que é que há para desenvolver dentro de nós para podermos atingir o potencial que cada uma de nós tem para atingir. E a Florença tem um potencial para atingir. E o que ela partilhou aqui conosco, ela ensinou-nos a ser corajosas. Ela ensinou-nos a ser guerreiras. Temos aqui pessoas que são avós, temos aqui pessoas que já são mães há imensos anos, temos aqui pessoas que não são mães, que são apenas trabalhadoras, são empresárias, são professoras, mentoras, como temos aqui a doutora, que orientou a nossa amada Ana Fernandes, doutora Ana Fernandes, mas
o que eu quero que trabalhes, Florença, é a comunicação não violenta. Porque quando nós trabalharmos os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, então o nosso pensamento, tudo o que nós sentimos vai para a nossa mente. E o que nós pensamos vai para a nossa boca. E o que vai para a nossa boca vai para a nossa ação. Então, se tu trabalhares o teu sentimento de forma positiva, o teu pensamento vai começar a fluir de uma forma muito positiva, muito mais forte. Se a tua necessidade começar a ser, eu quero conhecer a filha que eu gerei, eu quero transmitir-lhe aquilo que eu aprendi, a necessidade de ter um lar, a necessidade de passar valores, princípios e passar-lhe a importância de ser amada. Quando tu trabalhares em ti essa necessidade, esse desejo, esse pensamento positivo, então a tua boca vai começar a proferir palavras positivas e a tua ação vai começar a ser positiva. Procurar formas de ter a tua filha ao pé de ti. E eu posso dizer, como mãe de muitos, que vale a pena viver a maternidade com tudo o que este papel agrega. Porque o cancro também, pegando agora no cancro e nas doenças mentais, muitos deles vêm daquilo que nós alimentamos na nossa mente. Muitas dessas doenças, e temos aqui 2 psicólogas, podem confirmar isto. 70% a 80% das nossas doenças advêm da forma como nós encaramos os desafios da vida. Ok? Obrigada. Continuar a parabenizar a Florença e dizer que, de facto, gostei muito daquilo que ouvi, agora da doutora, e dizer que existem também muitos fatores que podem estar a contribuir para isso. A Florença disse no seu discurso que o bairro onde viveu era um bairro problemático. Ainda é até hoje. Ora bem, a nossa vivência, falámos há pouco tempo da infância, a nossa vivência também, tudo aquilo, a violência com que passamos, os problemas todos vividos na infância, podem a posterior também despoletar este tipo de comportamento. Agora, parece-me bem, já trabalhando a área emocional do autocuidado, trabalhar o autoperdão, trabalhar a autocompaixão, que são valores, não é? São elementos que vão efetivamente levar a Florença, não é? A Florença a ter uma forma de pensar mais positiva. Porque o que se viveu no passado, independentemente de fazer eco no nosso inconsciente, pode por nós, como disse, sendo mais positivos, pode por nós ser depois retirado. Pode ser retirado muito bem. E pensar, aquilo que disse muito bem, o que é que eu quero agora? Eu quero amar a minha filha. É esse exercício que tem que ser feito. Mas antes tem que se autoperdoar. Porque ali muita coisa que tem que ser resolvida internamente para externamente, então, poder estar com a sua filha. Com estes problemas todos que tem, porque são de facto empecilhos. Nós sabemos o quanto a nossa mente pode, de facto, bloquear e criar tais comportamentos. Então é isso que tem que ser atacado. Passo a expressão. Obrigada, doutora. Daí a questão da comunicação não violenta, começar com a observação. O que é que vem de trás que me trouxe este sentimento e esta necessidade, e então que pedido é que eu tenho que atender? Nós temos mesmo que trabalhar individualmente a comunicação não violenta de nós para nós. Só depois é que vamos conseguir de nós para os outros. Bem, isso está a ficar já palestra. Estão a ver como, meninas? Aqui quem não sair com muita informação do que tem que fazer, a solução mesmo é só entrar na chombela e fazer terapia. Bem, eu vou só pedir às minhas convidadas para serem um bocadinho mais concisas nas respostas das nossas intervenientes, porque ainda tenho questões, senão vão pensar que eu não preparei nada para a nossa apresentação. Por favor, meu amor, pode fazer a próxima questão. Bom, eu chamo-me Luana dos Santos, vou procurar ser o mais sucinta possível e gostaria, na verdade, de aproveitar o ensejo para parabenizar a doutora Ana pelo projeto
acredito ser muito importante para nós, mas eu vou tocar num aspecto muito, acredito, importante para mim, e é algo que eu já queria perguntar à doutora Ana, mas acho que não tive oportunidade, mas já agora. Está-se a falar aqui do autocuidado e está-se a falar que nós estamos no Outubro Rosa e enfatiza-se muito essa questão de o cuidado com a saúde mental, física e não só. Eu queria tocar na questão família. Muitas vezes eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor não contribuem e de que maneira para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental, a estar sempre equilibrada, coisa parecida. Eu sou uma jovem de 23 anos e eu considero-me uma pessoa muito livre. Eu gosto de fazer aquilo que me apraz, aquilo que eu estou a sentir. E porque acredito que tento fazer primeiro a minha parte para ser compreendida pelos outros. Mas muitas vezes nós somos africanos, nós somos angolanos e temos limitações. Temos dogmas, temos informações que nos foram incutidas desde pequenas, que às vezes nos limitam. Mas agora, como lidar? Eu sou a única menina no meio de 4 rapazes. E eu costumo dizer que eu sou a versão feminina do meu pai. Se calhar estavam à espera que eu fosse uma menina bem mais submissa ou coisa parecida. E não foi o que aconteceu. Eu sinto que eu sou mais livre, eu gosto de fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acredito que deve ser feito. E ponto, não precisamos aqui entrar em conversa. Mas agora, como lidar com a família? Para aquilo que é o nosso cuidado, a lidar com a nossa saúde mental, como lidar com os nossos pais, de modo que eles não sintam que estamos a ser muito, faltadores de respeito, permitam uma expressão, de modo que eles percebam que, de alguma forma, crescemos e queremos fazer as nossas coisas. Eu acho que é isso. Eu vou dar um pouco de oportunidade a Daniela Amor, que é para falar um pouco sobre isso, e depois uma das nossas terapeutas. Olha, a doutora Alice Rasgado está a dizer que está frio. Eu sei que há mantas por aqui, ou alguma manta. Alguém, a nossa parte técnica, sei que vai cortar isso. Meninas, desculpem, mas eu tenho assistente. Como é que vocês estão a pôr a Vânia? Minha assistente. A ser minha assistente. Muito obrigada. Vou deixar a Daniela Amor falar um bocadinho bem rápido sobre essa questão e depois uma das terapeutas gostaria que desse um contributo, porque eu tenho uma opinião muito séria sobre essa questão, sobre família, mas é melhor hoje eu não dar a minha opinião. Por favor, Daniela. Antes de mais, agora fiquei interessada. Eu quero ouvir a opinião da doutora. Eu acho que, antes de tudo, nós devemos ser amigos dos nossos familiares. Mas muitas das vezes nós não somos amigos dos nossos familiares porque os nossos familiares não nos educam a ser, amigos. Principalmente nós meninas, nós somos proibidas de muita coisa. Os homens normalmente é que podem sempre tudo. Acho que é Luana, certo? Sim, a Luana disse que por ela ser menina e estar no meio de rapazes, só ter irmãos, normalmente as meninas devem ser mais delicadas, acho que têm que ser submissas a tudo. Não falo só de relação, amorosa, mas no que toca mesmo em casa, eu acho que é muito complicado. E falo também por experiência própria, eu acho que sou um bocadinho mais bruta em relação ao meu irmão. Eu, se não gosto de alguém, ou se eu sinto uma energia negativa, eu acho que corto mesmo por aí, porque acho que não tenho que estar a lidar com isso. Se eu não me sinto bem, se a pessoa me faz mal, então acho que é isso. Então eu acho que tenho uma maneira de ser como a Luana, então acho que não posso falar muito. Então já sabes a minha opinião, porque eu sou igualzinha. Então é muito complicado. Doutora Alice, contribua por favor com a questão família, sendo terapeuta familiar, uma pessoa que trabalha e estudou exatamente sobre essa área, como lidarmos com a nossa família e o autocuidado nesse caso. Vamos lá ver. Existem vários estilos parentais, vários estilos de família, digamos assim. E a partir daí, não é? Se nós olharmos para aquelas famílias que cada família, independentemente do seu estilo, tem os seus princípios, não é? E isso é passado para os seus filhos. Ora, na verdade,
é importante, não é? É importante que os pais consigam passar para os filhos aqueles valores necessários para que eles possam, depois, na fase adulta, não é? Se possam consolidar como pessoas e também serem pessoas harmonizadas numa sociedade. Relativamente aos pais, é importante que haja essa passagem, que não sejam pais muito, conforme eu dizia, os estilos parentais passam por pais, por exemplo, alguns mais conversadores, ali estão os democratas, que conversam, permitem, entregam, por exemplo, as regras, mas ao mesmo tempo permitem que os filhos se manifestem. Existem aqueles pais, aquelas famílias que são autoritárias, determinam, é disciplina, é regra e ponto final. Obviamente que em função daquela que é a entrega, daquela que é a relação que se constrói entre pais e filhos, aí também haverá como consequência o resultado comportamental desses filhos. Ok? Então, o que me parece é que o que deve prevalecer é mesmo esta relação harmoniosa. Hoje, como é que ela se chama? A jovem que aqui esteve, hoje a Luana tem 23 anos, parece-me que está bem construída, não é? É alguém que já deve ter a sua formação, está enquadrada e parece-me que o respeito, não é? O respeito deve ser mantido na relação e na vida. Nem tudo o que eu quero, aqui uma questão que, existem aqui várias questões que devem ser colocadas. O que realmente me dá prazer e o que eu quero fazer, eu devo fazer, eu posso fazer, isto também é preciso colocar estas questões, porque se isso vai, de certo modo, afetar a relação e vai criar algum desequilíbrio na relação, convém que se repensasse, a Luana hoje com 23 anos, convém que se repensasse, convém que se dialogasse até, porque a comunicação, falávamos aqui de uma comunicação assertiva, uma comunicação na família, que é sempre bom para resolver ou para tentar harmonizar, não é? Aquela que deve ser a relação entre todos, é sempre importante, é sempre importante. Então, dialogar e pensar, colocar essas questões. O que eu quero fazer? O que me dá prazer em fazer? Eu posso, eu devo, porque se a família não está satisfeita com isso, é porque alguma coisa também não está bem. É porque alguma coisa não está bem. Refletir sobre isso, sobre os princípios da família, também é importante. Não é só aquilo que nos dá prazer de fazer que deve ser feito. Porque nós sabemos como é que é. A nossa juventude hoje, depois com todas aquelas... Hoje, estávamos aqui a falar há pouco tempo com... Já me esqueço do nome da senhora, uma senhora que estava aqui à mesa e estávamos a conversar muito bem. Ela dizia, não vamos aqui comparar os tempos, porque isto é incomparável. Isto aqui são gerações diferentes, mas nós dizíamos, havia como é que eu ia dizer, mais cuidado, havia... pensávamos melhor, não sei se vou dizer bem assim, no outro tempo era mais fácil viver do que agora. Agora existem muitos estímulos, os jovens passam por desafios muito grandes e é importante que diante destes desafios consigam também fazer os filtros, pensar isto e aquilo, será que é benéfico para mim? Porque no final de contas, quem é que está a sofrer? Quem é que vive depois sofrendo, não é? Eu posso até ser feliz porque eu consegui realizar agora aquilo, eu quis agora fazer isto. Será que a posterior isso será benéfico para mim? Então, pensar um pouquinho, refletir sobre as coisas, sobre o que se deve e o que não se deve fazer, também é importante. Até porque é saúde também para os pais. As boas relações da família acabam por construir saúde para todos. Creio que isto é muito importante. O diálogo deve ser algo constante na família para se evitar estas situações. Doutora, vamos só permitir aqui a Ivone, porque ela tem uma opinião com relação a esse assunto. Ivone, vou só pedir para ser bem rápida, por causa do tempo, por favor. Luna, não é? Luana. Eu tenho um filho com um ano mais que tu.
E deixa-me dizer-te que vocês são os nossos melhores professores, os filhos, na minha opinião, ok? Nós não somos detentores da razão, na minha opinião. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, todas as nossas escolhas individuais têm uma consequência coletiva na família. Isto é um lema que eu ensinei a todos os meus filhos, ok? Então, o ideal é que tu, sempre que tenhas algo para fazer, nunca digas aos teus pais, eu vou fazer porque quero. Tenta ter um argumento que faça sentido, ok? Muitas vezes os jovens também são vistos como o pensamento cognitivo deles, nós enfrentamos como sendo um confronto, e não é um confronto. É o desenvolvimento cognitivo dele como nós tivemos o nosso. E devemos respeitar e aceitar, na minha humilde opinião. Agora, vocês também têm que ter a capacidade de se lembrarem que não devem dizer que os mais velhos estão ultrapassados. Não devemos entrar, no meu entendimento, na ótica da comparação, mas sim termos uma relação respeitosa. Então, quando tiveres que falar com os teus pais, leva um argumento que faça sentido, ok? Pai, eu sinto isto, mãe, eu sinto isto. Podes-me dar a tua opinião, por favor? Nunca lhes cortes a possibilidade de eles sentirem que são importantes na tua vida, está bem? Mas lembra-te, toda a tua escolha individual tem uma consequência coletiva no lar. Sim, tá senhora. Eu, se deixar essas mulheres aqui, o assunto não para. A conversa está muito bonita. Eu estou a amar. Eu acho que é a primeira vez no programa que eu fico em silêncio, praticamente, para deixar as minhas convidadas falarem mais do que eu, porque está a ser prazeroso e eu acredito que para vocês também, tirando esse friozinho agora do final do dia, que está a começar. Bem, nós vamos ouvir música, porque dentro do programa também temos música. Eles que são os Dons, um grupo que está aqui a nos abrilhantar com violino, com canções maravilhosas. Nós voltamos já. Depois desse pequeno intervalo, as minhas convidadas vão beber uma águazinha. Temos uma surpresa já a chegar a caminho também. E voltamos já já. Um até já. As nossas convidadas estejam a gostar dessa música, ambiente muito boa, da comida, do lugar, da conversa e dessas mulheres fantásticas que estão aqui presentes. Até porque temos uma delas, que é minha amiga, pessoal. Por isso é que ela já nasceu perdoada. Ela é médica urologista e terapeuta familiar, com uma formação em Angola, em Portugal e no Brasil. Ela é diretora do Hospital Regional do Lubito, mentora, mãe, e por isso é que ela atrasou, e ela vai explicar depois. Mentora, mãe, mulher de fé, um exemplo de liderança feminina que une ciência, compaixão e propósito. Seja bem-vinda, doutora Florinda Miranda. Boa noite, Ana. Boa noite a todas as senhoras que estão aqui no painel e que estão a jantar. Bom apetite. Perdoem-me esse atraso. Não foi com certeza propositado, apesar que alguém da oposição da minha vida vai dizer que foi. Mas é para entenderem que às vezes, né, a nossa vida sai do guião. E o meu pequenino acordou febril hoje, com tosse, mas já está melhor, graças a Deus, mas é um daqueles dias em que a gente precisa ser mais mãe do que diretora, né?
Então, tive a dar colo mesmo. E aproveita já o momento, porque nós já falamos um pouco sobre o autocuidado, sobre muitas vezes valorizamos mais os nossos do que o nosso cuidado. E tu que és uma mulher super vaidosa, que se Graças a cuida, Deus. que não deixa, não sai de casa mal arrumada, como é que tu consegues conciliar ser uma mulher de negócios, porque tu és empresária também, és diretora de um dos hospitais com mais potencial a nível de Benguela, tu já te dá o base aqui, e és mãe, e uma particularidade muito grande, que tu és uma mãe atípica. Como é que é conciliar isso tudo? Bom, Ana, eu acho que primeiro é entender que nós não temos o controle de tudo. Nós não somos super nada. Nós somos humanas, a quem Deus colocou propósito e missão. E cabe a nós aceitarmos a nossa missão com o mesmo à vontade que nós aceitamos as coisas muito boas na nossa vida. E, de facto, imaginem uma pessoa que saiu de Luanda, não é? E está na região sul há quase 6 anos. Comecei essa vida na carreira pública em 2020 e foi exatamente em 2020 que eu entendi que eu vivia numa bolha de que quem mora em Luanda acha que Angola é Luanda. E acha que Angola é Luanda por quê? Porque quem está em Luanda está mais próximo do presidente, está mais próximo do dinheiro, está mais próximo do mercado, né, de trabalho, bem remunerado, etc, etc. Mas foi uma grata surpresa entender que a missão que Deus confiou foi de cuidar de vidas, independentemente de estar ou não na capital. E chegar a uma realidade, imaginem, sair de um lugar privado e ir para uma rede pública, onde no privado você só estica a mão, porque eu sou cirurgiã, né? Então você estica a mão e tudo aparece, e agora quando você estica a mão não tem. E começar a refazer a forma de ver a vida. Então, e isso não veio só, isso veio com a ajuda de muita oração. Eu digo que Deus tem sido muito bom conosco, enquanto família, enquanto casal. E ter o nosso Esdras, para quem não sabe, Esdras significa o auxiliador. E nós, quando escolhemos o nome, não sabíamos que íamos viver o que nós vivemos com o Esdras. Um filho que até 1 ano estava tudo bem, falava, mamãe, papá, agia normalmente, e que quando chega perto dos 2 anos, eu começo a ver o meu filho a regredir na fala. E, pasmem ou não, o diagnóstico foi feito por mim. E eu lembro que eu vejo o menino andar com a ponta dos pés, A famosa bailarina. e não ouvia o meu chamado. Quer dizer, ele selecionava o que ia responder. Mas quando eu vejo que ele responde ao desenho animado, eu disse, calma aí. Desenho animado ele vem, a minha voz ele não vem. Será que esse menino está surdo? Alguma coisa que está acontecendo com ele? E nós reparamos que ele estava a pôr muitas mãos nos ouvidos. Então o primeiro sentimento e pensamento foi, deve ser alguma coisa de surdez. Porque não é normal que esse menino, que estava tudo bem, agora esteja nessa condição. Pronto. Resumo, eu ligo para uma amiga, a doutora Nayol Pinto, que é pediatra, e eu disse, mano, eu acho que o meu filho é autista. E o que ela disse foi, Florinda, ninguém diz isso, mas mãe sabe. Foi assim que ela me respondeu. Disse, tá bem, agora diz-me o que é que eu faço. E ela explicou com quem eu devia ter e acreditem, mesmo sendo médica, imaginem que a gente vive todo tipo de diagnósticos, com todo tipo de pessoas que têm condições, pessoas que não têm condições, e olharmos para o nosso filho e começarmos a pensar o que é que eu fiz de errado nessa gestação para o meu filho ter autismo. Então a mãe, por si só, já carrega um peso adicional, por ser mulher, por estar numa sociedade que julga as mulheres das formas mais absurdas que a gente entende. E agora uma mãe a julgar-se, né, por um diagnóstico que com certeza não teve nada a ver conosco. Mas ainda assim, eu lembro que eu chorei, Ana, eu chorei, mas eu tenho uma teoria, há muitos anos já, de que o choro tem que ter tempo para durar, né? Chorei.
mas chorei, dona Rasgado. Foram os piores 10 minutos da minha vida, mas foram só 10. No 11º eu comecei a ver soluções. Mas eu ainda não tinha vivido a outra parte dessa história, que era a questão do meu marido. Primeiro filho, rapaz, e ele, quando ouviu autismo, ele olhou para mim e disse, não tem autismo nenhum, isso não, Surinda, não. Eu vi a negação e eu tive medo daquilo, por quê? Porque se ele, como pai, estava assustado daquela maneira, como é que ia começar o susto na família toda? A avó, o avô, os tios, os primos, como é que o meu filho ia viver depois disso? E foi exatamente assim que eu me carreguei, enquanto bateria de pessoa, porque a outra é mesmo de Deus, esquece. E fui atrás da intervenção. Graças a Deus a intervenção começou aos 2 anos. Recebi muitos elogios da parte das terapeutas anteriores, porque elas dizem que a primeira coisa que é inimiga dos meninos com espectro autista ou TDAH ou qualquer outro de neurodesenvolvimento é a aceitação dos pais. As pessoas não aceitam e como não aceitam, não procuram ajuda, aquilo se prolonga, piora e os meninos coitados acabam ficando sem muitas opções a longo prazo. Hoje, graças a Deus, o nosso Esdras, que era um menino considerado não verbal, hoje o Esdras canta, hoje o Esdras louva. Inglês. Aquele é molevita, um menino extremamente inteligente, que nós vimos fazer a primeira leitura com 3 anos de idade. E às vezes os pais dizem assim, não, mas... E o conceito de superdotado, há muito que se diga, mas eu digo que o meu filho... Sim, tem hiperfoco intelectual, é um menino que sabe muita coisa que às vezes nós temos que ir atrás dos livros para ver o que é que ele está a dizer, para podermos interagir. E hoje faz terapia também na Tchombela Psique, porque depois da missão na Willa eu vim para Benguela, né? E o nosso medo sempre foi esse, para onde a gente vai, depois tem que ter alternativas para acomodar o nosso filho e a dificuldade ou a necessidade que ele tem. Então, e nós chegamos ao Lubito, esta senhora... Encontrei que tens que parar, né? Termina já, porque tenho que passar nas outras convidadas. Então vou passar já. Não cheguei tarde, amigas. Vocês já falaram bem, né? Então, e as pessoas querem saber, eu acho. Então, e é importante a gente falar um pouco sobre o trabalho de quem muitas vezes a gente não sabe que trabalha com isso. Nós, no hospital, decidimos fazer uma conferência de neurodesenvolvimento, que já tinha acontecido na Willa, então trouxemos também para Benguela, porque é isso que Deus faz, a missão é essa. Ele dá-te um filho com uma situação para tu ajudar as outras pessoas. Eu nunca duvidei disso. Então, encontrar a Ana nesse evento, ela levantou-se e disse, finalmente, parecia que ela também estava a desabafar. Por quê? Porque tem a dor do paciente e tem a dor do profissional. O profissional que também não é compreendido, não é ajudado, não é apoiado. E eu disse, espera aí, essa mulher, ela falou-me em terapia, fixei o nome dela. Graças a Deus, as pessoas ajudaram-nos mesmo ali no Lubito, disseram, olha doutora, tem uma escola assim, com as características perfeitas para o seu filho. Acabamos pondo os dois, tanto o Esdras quanto o Yanis. Mas, dentro da própria escola, eu percebi que a psicoterapeuta está com muito trabalho, porque ela tem muitas crianças, são muitas crianças, vocês não têm noção, é muita mãe a sofrer no silêncio, muito pai a sofrer no silêncio, com vergonha, porque dou graças a Deus, o meu filho é nível 1 de suporte, mas tem crianças que estão no nível 3, nível severo, batem-se, agridem-se, ferem-se, e as mães em silêncio, a gente vê aquela dor mesmo. E eu entendi que ela não tinha mais como dar tanta resposta. Conversei com o meu esposo, ele concordou. E hoje nós fazemos, todas as semanas, 2 vezes por semana, a movimentação ao contrário. Nós moramos no Lubito e ele vem para a terapia em Benguela às terças e quintas. Então é para dizer a toda mulher que está aqui a passar alguma situação, ser filho especial, a gente sempre acha que está a falar para alguém, né? Espírito Santo também às vezes fala assim no ouvido. Precisam sentir-se acolhidas e se quiserem depois no final podem vir conversar, porque eu acho que essa parte que falta um pouquinho, né? De nós, um pouquinho de retorno. Aí o som de nós nos apoiarmos mais
darmos mais alternativas umas às outras, partilharmos mesmo as dificuldades, porque nós tivemos várias dificuldades, encontrar os brinquedos, a situação, por exemplo, da hipersensibilidade com alguns tecidos, que graças a Deus já melhorou. Na altura também os pés, não podia ir para areia, agora já vai, já brinca. Então são vários passinhos que vão mudando a vida dessas crianças e eu acho que é importante partilhar. E sim, vamos falar sobre outras coisas, mas eu acho que é muito bom hoje poder falar disso sem ter lágrimas nos olhos. Obrigada. Ai, meu Deus. Tu quando chegas também, és mesmo luz, não tem como. Doutora Alice, eu quero aproveitar essa deixa da Florinda, que falou muito sobre família. Na verdade é para falar sobre mulher hoje, não sobre família, não vale. Mas é uma coisa. A questão é essa, porque eu gostaria que compartilhasse conosco, ou se não quiser compartilhar de uma maneira muito aberta, como uma mulher se supera, sai de um trauma familiar drástico. Como é que se continua a viver depois de perdas traumáticas, dolorosas, doutora Alice? Doutora Ana, é conhecer as nossas vidas. Isto é o maior problema. É todo um processo. Sim. É todo um processo que deve ser vivido inicialmente com aceitação da situação, porque quando nós entramos no processo negando, já é um problema. Então, aceitar a situação e depois procurar ajuda, ok? Ter esta coragem. E eu digo muito sinceramente, eu ainda me vou superando, porque este processo é contínuo, não é? Hoje menos doloroso, e digo a toda mulher, porque a doutora Ana, quando fala, se eu não estou enganada, fala-me do Setembro Amarelo. Na verdade, há um pilar que eu me agarrei muito forte, que é Deus. Eu gosto muito de Deus. E deixem-me dizer-vos que foi mesmo Deus. E a psicoterapia também ocupacional. Eu não me deixei ficar assim, geralmente quando isso acontece, as pessoas se isolam, não querem estar em companhia dos outros porque estão tristes. Mas aqui há uma luta interna, eu tenho que sair. Então, procurar ajuda, e esta ajuda de Deus foi a ajuda principal, e a ocupação, não ocupar a mente para distrair. E é verdade, isso consegui. Vamos conseguindo. Hoje menos, não é? São passos que se vão dando ao longo da vida. E eu hoje tenho mulheres, eu hoje tenho em minha casa um quintal. Eu amo plantas, porque as plantas também, e eu digo que elas são as minhas melhores amigas, vou tirando, quer dizer, entre todos, não é? São muito minhas amigas, porque elas conseguiram com que eu abstraísse a minha dor através do cuidado que eu tinha com elas, enquanto limpava uma folha, enquanto tratava de estrume. Eu hoje conheço as plantas, sei que plantas é que devem estar debaixo do sol direto, aquelas que não, a proveniência delas, tudo por conta desta dor. Fui me ocupando assim. Gosto muito da ciência, foi outra forma também de ocupação, não deixar de trabalhar, lutar contra a dor, trabalhando. Mas e agora? As lágrimas iam caindo, mas eu ia trabalhar assim mesmo, ok? Então, existem aqui vários elementos, de facto, que contribuem para que possamos, dentro deste processo, possamos então irmos nos libertando, não é? É mesmo um processo, doutor. Mas não, digamos que este processo, falo da experiência, já lá vão 14 anos, ainda dói, mas é suportável.
e conseguimos passar, não é? Passar a experiência quando alguém está nesta situação, é possível. Entregamos a nossa mão e dizemos sim, vai passar, vai doer menos, vai passar, quer dizer, no sentido de vai doer menos, então é possível. Eu como cristã, estimados, Deus é poderoso. Eu falo por experiência, eu não vou passar aqui. A experiência que eu vivi com Deus, Ele de facto me ajudou muito a construir todas essas estratégias. E em todos os dias, momentos há no princípio que nós nem conseguimos fazer uma oração. Estou aqui, ajuda-me. Não dá. Estou aqui, agarramos a mão de Deus, sentimos a presença dEle, não conseguimos dizer nada, não há palavra que solte. Ele está ali, estou aqui, ajuda-me. Permitiste que isso me acontecesse, então ajuda-me a ter forças para suportar. E vamos então para a superação, porque é mesmo superar, este transpor obstáculos, este viver desafios e conseguir transpor, permite-nos a posterior ganhar coragem, porque isto é coragem que nos leva a isso. Isso dá-nos coragem, a dita resiliência vai-se construindo em nós e vai haver, deixem-me dizer-vos, hoje, um desenvolvimento pessoal muito grande. É verdade, somos outras pessoas, somos, ainda neste processo de, digamos que, abrandamento da dor. Fantástico. Para quem não conseguiu perceber, a doutora Florinda acabou de compartilhar sobre o Abril Azul e a doutora Alice Rasgado acabou de compartilhar sobre o Setembro Amarelo. Ivone, tu estás no Outubro Rosa. Suicídio. Tu estás no Outubro Rosa e tens uma experiência. Também tens Novembro Azul. Tu estás todos os meses, Ivone. Tens que ajudar aqui, porque eu não posso chorar mais por causa da maquiagem, faz favor. Mas eu espero que as mulheres que estejam sentadas a acompanhar e quem está a acompanhar pelo nosso canal do YouTube consiga perceber exatamente a seleção de mulheres que está aqui sentada nesse exato momento. Cada uma com a sua individualidade, com a sua dor. Eu tenho também os meus meses, as minhas dores também. Mas mesmo assim, eu vos garanto de maneira tremenda que são cada uma delas sentadas aqui, mulheres felizes, mulheres animadas, mulheres de fé. Eu até vou só deixar para terminar o resto no final, mas eu queria que a Ivone compartilhasse um bocadinho sobre um pouco que a doutora Alice Rasgado falou, um pouco que a Florinda falou sobre cada uma, representando o seu mês. Tu representando uma mãe e uma irmã no Outubro Rosa. O que é que tens a nos dizer? Por favor, Florinda, passa só o micro. Eu quando falo... Temos pouco tempo, então aqui dá boa de toque. Eu quando falo aqui de irmã, deixem-me esclarecer, eu estou a falar de uma prima que eu vejo como irmã, ok? Mas deixem-me dizer-vos que eu perdi o meu pai na luta contra o cancro há 4 anos atrás. A minha mãe é a segunda vez que está a lutar. E deixem-me dizer-vos, quando falamos de cuidados paliativos não quer dizer que a pessoa está no fim da vida. É muito importante dizer isto para que, se alguma de vocês tiver alguém a lutar contra o cancro e ouvir cuidados paliativos, esta frase, não entre em pânico. Não quer dizer que a pessoa está no fim da vida, quer dizer que está-se a dar melhor qualidade de vida para a pessoa poder continuar ao nosso lado. O testemunho que eu quero deixar convosco é que no meio da dor nós podemos encontrar alegria. E eu encontrei alegria. Eu quando perdi o meu pai, eu encontrei alegria. E eu quando digo alegria não é pôr-me aos saltos, não é pôr-me a rebolar, é encontrar conforto e consolo no meio dos amigos, no meio da família, em Deus. Eu tive momentos em que eu não conseguia orar em voz alta, porque só conseguia orar em silêncio. Porque não aceitava
aceitei que o meu pai partiu, mas não conseguia proferir em voz alta. Em voz alta. Mas é possível nós encontrarmos alegria. Houve uma lição de vida que eu tirei na partida do meu pai e que eu gostaria muito de partilhar com todas vocês. Quando nós perdemos alguém, e quando se fala especialmente de um pai ou de uma mãe, as pessoas ficam muito focadas na dor de um filho. Mas eu descobri que não é o filho que mais perde, não é o filho que sente a maior dor. Eu descobri que antes do meu pai ser pai, ele era amigo de alguém, ele já era irmão de alguém. Ele já convivia com outros alguém. E esses alguém sentiram tanta dor quanto eu senti como filha. Então, isso fez-me estreitar laços ainda mais com essas pessoas do que aqueles laços que eu já tinha com elas. Laços de amor, laços de compaixão, laços de tolerância, laços de amizade. E é importante nós fazermos essa descoberta, porque é isso que nos ajuda a manter de pé. E é isso que nos ajuda a encarar esses meses de dor, meses de luto, meses de superação. E é isso que nos ajuda a renascer e um renovar de energias. Obrigada, Ivone. Bem, temos bem rápido, por favor, uma questão do público. São duas questões, só duas, bolsa, olha o tempo. Tu estás a me ralhar sobre o tempo e queres muitas questões. Quem fala para nós, por favor? Quem é a mulher linda e maravilhosa? Pode ficar mesmo aqui ao nosso lado, amor. Por favor. Boa noite. Boa noite. Eu acho que não terei mais uma outra oportunidade para expor a minha questão. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Por favor. Severina Martins Luvambo é o meu nome. Mulher de 35 anos de idade, casada há 7 anos. E, ultimamente, principalmente esse ano, para mim é um ano muito duro mesmo. E há 7 meses descobri que fui diagnosticada a infecção pulmonar. Graças a Deus já ultrapassamos essa fase. Há 3 meses atrás fui diagnosticada com infecção pélvica. E eu quero muito tirar a barriga. Falou-se de autocuidado, então a minha questão tem a ver mais com a barriga. A minha barriga saiu muito e infelizmente eu ainda tenho muita tontura. Às vezes a pressão fica muito baixa e eu gostava de saber, para quem quer fazer ginásio, fica um bocadinho complicado com esses sintomas. O que eu devo fazer para ver se consigo entrar ao ginásio sem ter que me prejudicar a nível de saúde emocional? Acredito que ainda consigo, porque aceitei as condições que eu tenho e me automotivo. Graças a Deus tenho uma autoestima que é só mesmo minha, até a minha família. Me considero uma mulher bonita, uma mulher muito abençoada em todos os lados. Mesmo. E graças a Deus não tenho muitas razões de queixa. Mas a preocupação, ou seja, a questão mesmo é entrar em um ginásio nas condições em que me encontro. É tudo. Muito obrigada, meu amor. Você pode preparar a outra questão enquanto a Daniela Amor pode responder. Olha, já agora, meninas, já que tem médica aqui, terapeutas familiares, personal, quando terminamos aqui a nossa gravação, porque a gravação tem tempo mesmo, nós vamos dar oportunidade para quem tiver questões. As minhas convidadas, eu nem pedi autorização, mas vão poder fazer questões, ter assim um pequeno particular aqui no off com as nossas convidadas, tá bem? Então, deixamos essa oportunidade em aberto. Por favor, Daniela. Zeferina, certo? Sim, é sim. Zeferina. Severina. Zeferina, ok. Antes de mais, o teu médico tem que permitir tu praticar exercício físico. Já disseste que sentes tonturas, mal-estar
Então, se ele não permitir, é complicado, não posso fazer absolutamente nada. Mas caso ele permita, acredito que irá te aconselhar a começar com exercícios mais leves, no caso caminhada. Fico muito feliz por saber que tens uma autoestima muito elevada, é visível, o teu sorriso do princípio ao fim, tu a falar estavas com um sorriso lindo e maravilhoso. Então, e antes de mais nada, sendo que queres perder a barriguinha, tens que estar a cuidar da tua alimentação, só depois é que deves pensar nos treinos. E qualquer coisa, te ofereço uma mensalidade para fazeres parte da nossa comunidade. Ah, uma salva de pau. Aqui vamos sair com resultado. Aqui está sim. Por favor, a próxima questão, muito rápido, quem é? Isso aqui tá bom. Eu acho que até o final, um retiro detox aí, também vai sair uma mensalidade. Ou uma entrada. Vai sair, não é retiro detox? Sim, senhora! Olha, eu e a doutora Furida vamos estar presentes como oradoras, então já está garantido. Por favor, amor, disponha. Olá, boa noite, minhas guerreiras. Somos todas guerreiras. Eu chamo Elisa Coelho, estou com 33 anos de idade, mãe, né? De uma menina maravilhosa. Aqui vai a minha pergunta. Acho que é mais para mim que eu passei por isso. Qual é o conselho, né, que aqui as palestrantes, né, deixam para aquelas mães que fazem filho na adolescência e não têm apoio do parceiro e nem da família, especialmente os pais? É tudo. Muito obrigada, Elisa. Pergunta pertinente. E eu gostaria mesmo que a pessoa que acabou de receber o microfone, a.k.a. doutora Alice, tens razão, isso devemos de conhecer as pessoas e depois entrevistar. Dá-nisso. Doutora Florida, pode responder essa questão, por favor? Sim, posso responder essa questão porque vocês veem aqui uma mulher que é fruto de uma mãe adolescente. Mas eu digo sempre que quem salvou a minha vida, com certeza, não foi o meu pai, foi a minha avó. Por quê? Porque o papel da mãe nesse aspecto, da mãe da mocinha, da mãe da adolescente, é muito importante, né? Dar o suporte, garantir que a filha continue a estudar mesmo após ter uma gestação, né? Na altura a minha mãe tinha 15 anos de idade e a minha avó disse, tu não vais parar de estudar. E naquela altura, estamos a falar de 1980 né? 82, a minha avó disse, olha, esta é a regra da nossa família. Mulher engravidou, casa. Graças a Deus, era um parceiro que quis casar, mas muitas são as pessoas que encontraram no caminho a dificuldade de ter um homem que as assumisse. E hoje até eu digo, os homens, infelizmente, porque eu sou urologista, sempre estou a falar sobre eles, né? Mas os homens, infelizmente, hoje posicionam-se muito com eu vou cuidar do filho e parece que a mãe de repente para de existir, né? Mas dizer a essas moças, essas meninas, primeiro que não é o fim do mundo, vocês têm a oportunidade de serem mães de futuras pessoas que também vão falar de vocês com muito orgulho, não precisam parar a vossa vida, se não têm suporte, procurem mulheres que dão suporte a mulheres e elas provam que dão esse suporte, porque a gente também já viu muita amizade entre mulheres que é só fake, é só nas redes sociais, mas na vida real são pessoas que no final nem vão atender o telefone, nem vão fazer nada. Então garantam que ao menos vocês consigam uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode vir de vários lugares, pode vir da igreja, pode vir da escola, pode vir de uma tia, de uma prima, e comecem a ter mesmo plano de vida. Porque se você decidiu que vai ser mãe, uma das coisas que não pode parar de ter, primeiro, é uma Bíblia e segundo, é uma agenda. Por quê? Quando você abrir a Bíblia, Deus vai te dar um plano, e o plano tem que ir para a agenda. Então, e vai para a agenda por quê? Porque você tem que ficar pronta, muitas vezes, para sair da sua zona de conforto. Começar a fazer um negócio, às vezes não será um negócio de ficar bonitinha, às vezes vai ser negócio de amarrar lenço, minha irmã, é a vida, mas o mais importante é que não falte o leite, não falte a consulta para você fazer. E claro está, nós estamos aqui também como mães e mulheres que têm projetos voltados para as senhoras e para as meninas,
Esse ano lancei o Talita Kumi, que significa Menina Levanta-te, que é mesmo para apoiar jovens e adolescentes que por algum motivo não têm esse caminho traçado. Então, qualquer coisa, se tiverem alguém com essa necessidade, com essa dificuldade, contacte-nos. Nós vamos começar a fazer agora as formações em culinária, decoração, dar alguma oportunidade para que essas meninas tenham renda, porque não vamos dar dinheiro, isso não existe. É dar a formação, ela começa a trabalhar e ela tem que apadrinhar ou amadrinhar outras, porque isso não é assim. Você, quando o teu pote enche, tem que transbordar para as outras. Então é essa a ideia. Obrigada. Muito obrigada, Florida. Uma salva de palmas, mulheres. Bem, doutora Alissa, estamos mesmo no fim e eu gostaria que nos dissesse sobre o nosso tema, Outubro Rosa e o autocuidado. O que é que não falamos? Construirmos relações interpessoais, não é? E saudáveis, e as sociedades, as comunidades e sociedade estarem cada vez mais saudáveis. Parece-me que isto é importante, porque pensar apenas no outubro, no setembro, no Natal, parece-me que é muito redutor. Então que vivamos uma constante de vida, não é? Passando, porque deixem-me dizer-vos que felicidade não é receber, está mais no dar do que receber. Eu aprecio isso porque quando certa vez, como responsável de um departamento de igreja, eu decidi, e não é numa igreja no centro da cidade, eu escolhi numa igreja na periferia, mesmo lá naquele sítio onde, de facto, as mamás descalças e com seu pano, com aquele amor natural, de raiz, precisamente isso, da poeira, aquela que vive com o carvãozinho e que desse carvão sai o dízimo mensal. Percebem isso? A doação, quando a igreja está em construção, ela leva o seu 50 que lhe fazia falta, mas que na verdade é uma coisa intrínseca, tão natural, que vale a pena. E quando eu decidi fazer o Natal para elas, eu investi na procura de apoio e eu consegui, nós, a palavra eu é muito redutora, nós conseguimos de facto ver a alegria nos olhos e elas dizerem assim: afinal existe alguém que nos pode dar esse amor. Eu nunca vivi isso, eu nunca me sentei numa cadeira, foi mesmo algo com muito amor, muita entrega, tal e qual. Percebem isso? E acomodá-las, servi-las e dizer: vocês são as nossas princesas, vocês têm virtude, vocês são as nossas mães e merecem tudo isso. Na verdade, aí senti que eu era feliz. Felicidade é precisamente isso, é dar. Então, que façamos é servir. Então, que vivamos o tempo que ainda nos resta a servir. Doutora Alice, eu tinha que deixar para o final. Uma salva de palmas, meninas, por favor. E vamos ficar, dar palmas constantemente. Mas a minha frase é essa: se eu não viver para servir, eu não sirvo para viver. Então é sobre isso. Daniela, o que é que faltou dizer às mulheres sobre o Outubro Rosa? Choramos aqui, rimos, hoje vivemos de tudo, vivemos tudo e mais alguma coisa. O que é que faltou dizer, principalmente na tua área, como a mulher do fitness, do cuidado físico, para as minhas amigas que estão aqui e que não querem fazer exercício físico ainda? Bem, nós falamos aqui muito que as próprias mulheres é que apontam o dedo a outra mulher. E o meu público-alvo são mulheres. Tenho mais de 100 alunas. É difícil, muito difícil lidar com mulheres que têm ansiedade, depressão, luto. Tem aluna que já perdeu a filha, aluna que sofre violência doméstica, dependência emocional. Um monte
desafios e situações que eu vivo diariamente. Aprendo muito com cada mulher, mas estou a mostrar ao público de Benguela que é possível sim existir uma comunidade com várias mulheres, serem unidas, darem vários depoimentos, abraçarem-se umas às outras e mostrar que é possível sim, várias mulheres... Não quero te cortar, mas dizer aqui às mulheres que a Daniela Moura também trabalha com uma psicóloga, não sou eu. Eu acho que muita gente pensa que eu sou a única psicóloga em Benguela, mas a Daniela Amor trabalha com uma colega minha e tem feito um trabalho fantástico com essas mulheres. Já agora aproveitando, cada aluna tem direito a uma consulta grátis com a psicóloga. Nós, por acaso, temos alguns momentos onde eu coloco todas as alunas sentadas à beira-mar, onde conversamos, oramos. E muitas das vezes alunas choram, abraçam, eu dou às vezes 1 minuto de silêncio. Infelizmente perdi o meu pai há 6 meses e o meu avô também é recente, tem 3 anos. E eu acho que de alguma maneira ter perdido os dois, né, lado de homens, esse punho, infelizmente só sobrou o meu irmão. E de alguma maneira isso tem me motivado. E aproveitando a ocasião, eu ouço muitos comentários negativos, não só do meu trabalho, mas de mulheres daqui de Benguela, que apontam o dedo e não sabem quais são os desafios. Falo por mim e falo por várias mulheres que acham que para crescermos na vida nós temos que ter um homem ao lado. E não. Eu sou a prova que estou a conseguir crescer sem ter um homem ao lado. Tenho várias mulheres que estão a conseguir crescer na vida sem ter um homem ao lado e estão a passar por desafios que nós nem temos nem metade de noção de que o que é perder uma filha, o que é perder um marido e ficar com mais de 3 filhos, 4 filhos. Tenho alunas que foram violadas, tenho alunas que têm filhas que também foram violadas. Então eu posso dizer que nós mulheres somos mesmo guerreiras, somos mães, donas de casas. E mesmo assim nós temos que sim tirar um tempo para cuidarmos de nós mesmas, para cuidarmos da nossa saúde mental, física, emocional e até social. É isso. Muito obrigada, Daniela. Acho que esse final vai ser todo ele assim, a terminar. Ivone Armada, por favor, é que é minha terapeuta, minha amiga. O que é que faltou dizer sobre o Outubro Rosa, sobre o autocuidado? E que não é só o Outubro Rosa. Existem mulheres, famílias, mães por detrás desse Outubro Rosa que agora virou moda. Nós festejamos, mas nós queremos, com essa atividade, com os vossos depoimentos, com este programa, dizer que precisamos de pensar além do rosa. A nossa resistência não se mede pela... A nossa resistência não se mede pelo facto de nós nunca caímos, mas mede-se pelo facto de nós nos mantermos inteiras, apesar dos processos de desafios que tivemos ao longo de uma vida. E quero lembrar aquelas que estiverem a passar por um processo amoroso, difícil, não tentem curar-se porque alguém o fez, mas porque querem salvar a relação. Não se autocuidem por comparação, mas porque se amam, ok? Porque muitas vezes as mulheres fazem um autocuidado porque estão a comparar-se com o corpo de alguém, com a vida de alguém. Façam porque têm auto-amor, tá? Para quem estiver a passar por uma situação delicada no seu relacionamento, vejam o filme Quarto de Guerra. 30 dias de desafio que podem ajudar a salvar a vossa relação. E proponham-se, eu estou-vos a dizer isto porque eu tenho várias mulheres a passar isto, tenho sobrinhas a passarem essa situação e que me pediram ajuda e que está a valer a pena viver. Este filme eu já vi há muitos anos. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Senão já vi. Lembrem-se, a nossa resistência não é medida pelo facto de nunca cairmos, mas é medida pelo facto de nos mantermos inteiras apesar dos desafios da vida. Obrigada. Muito obrigada, Ivone. Fantástico.
Ai, meu Deus. Então, chegaste tarde. Quem chega tarde tem a responsabilidade de quê? De fechar. O que é que queres nos dizer para terminar, então? Eu quero amor? dizer que eu gostaria muito que todas nós pensássemos saúde fora daquilo que é a nossa zona de conforto. Benguela não tem mamografia, que é dos principais exames que se precisa, né, para o diagnóstico. E hoje nós entendemos que ficar só pelo hospital, sem trazer essa imagem do que muitas vezes é o tudo que a gente consegue fazer para também termos a empatia de quem nós estamos para servir. Apesar de que no final ficamos com estereotipos, não é? Doutora blogueirinha, etc, etc. Ficou lugar. Aparecedora. Mas é verdade que nós precisamos de nos responsabilizar um pouco mais pelas pessoas que nós juramos servir. E é por esse motivo que eu não diria o que faltou, porque eu acho que aqui nesta reunião não faltou absolutamente nada, mas eu diria que estamos todos convidados para fazer essa transição entre o Outubro e o Novembro Azul, porque nós estamos a organizar no Lobito aquela que será com certeza a maior feira de saúde feminina, mas a ideia é não só estarmos com as mulheres do casco urbano, mas estamos, como disse bem a doutora Alice, com as mulheres da periferia que estão na Praça Nova. Nem sei o endereço da praça, sei que é uma praça porque foi assim que o coração bateu, que tinha de ser para as mulheres que vendem, aquelas mulheres que não têm tempo de ir fazer uma consulta. Então nós vamos ter com elas, vamos fazer essa consulta. Daniela está convidadíssima, se achares, né, que também deves fazer parte. Vamos ter ali um dia abençoado com atividades, fazer rastreio, não só da mama, mas também de outras doenças. Medir pressão arterial, falar um pouquinho sobre saúde, sobre diabetes, etc, etc. E claro está, no dia seguinte, nós estamos a pensar fazer 31 e 1, 31 calha numa sexta-feira, e no dia 1 nós vamos então começar a saga que me cabe, que é o Novembro Azul. Então também estás convidada, meu amor, porque eu acho que quem passou pelas dificuldades tem que falar sim, porque há sempre alguém à espera de um abraço amigo, de um acolhimento. E sim, ser mulher é isso, é trazer força e coragem. E não podia fechar isso sem dizer obrigado, Ana, porque às vezes nós achamos que vai ser só mais um evento, mas acaba sendo o evento. Muito obrigada. Obrigada a eu. Olha, eu acabei de receber aqui um recado antes de eu fechar o programa. Mulheres, por favor, fiquem atentas. Esse recado é para vocês. A Cristina Neves, a promotora do Retiro Detox, fez a seguinte questão. Quem é a mulher que consegue acertar aonde é o local, não sei se eu estou... Tá certo, sim. Aonde é o local do evento, vai ter acesso... Não vale gritar, tem que vir no microfone. Cadê o microfone? Está ao lado do Lázaro. A local e a data do Retiro Detox, vai ter direito a um ingresso no valor ou equivalente a 50 mil kwanzas. Rápido, rápido, rápido. Quem sabe essa resposta? Rápido, rápido. Quem sabe? Olha, já temos uma mulher. Tarantantá. Local e data do Retiro Detox. Hotel Restinga, dia 27. Ai, meu Deus. A última oportunidade. 1, 2. Tem outra mulher. Vamos ter que dar oportunidade a outra porque errou. 4. Bora. Boa noite. Boa noite. Olá, Vânia. Qual é o local e a data? Vai ser no Hotel Restinga, no Lobito, já neste sábado, dia 18 de outubro. Uma salva de palmas! E aqui, Cristina Neves, nós estamos aqui a vender o peixe, que é uma coisa louca. Cristina Neves, por favor, fale. Boa noite, amor. Lindas mulheres e lindos cavalheiros.
Ana, mais uma vez estás de parabéns de conseguir juntar tantas mulheres num evento bonito numa terça-feira. Atenção, não é sexta-feira. Terça-feira. Mas prontos. Sim, Vânia, estás de parabéns. Podes preparar a sacola, o teu casaquinho quentinho, para termos um momento memorável, inesquecível. Vais ver o quanto vai impactar na tua vida. Sim, senhora. Uma salva de palmas, por favor. As minhas amizades sobre isso. É para as mesas. Eu estou sempre a dizer no meu programa. Sentem-se em mesas com o resultado depois da nisso. E eu estou muito feliz, muito orgulhosa por cada mesa constituída aqui, por cada amiga. Eu podia agradecer cada uma de vocês, mas vocês são todas minhas amigas, fica complicado. Depois uma vai dizer, não me esqueceste, não disseste o meu nome. Então, vocês eu vou agradecer pessoalmente, com um beijo e um abraço muito caloroso. E agora eu vou agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que são os homens e mulheres e empresas que fizeram com que esse evento acontecesse. Não é só a doutora Ana, eu estou sempre a vos dizer, há uma equipa por trás de mim muito grande a trabalhar, a fazer acontecer, a permitir que todas as quintas-feiras, na Rádio Benguela, às 19 horas, nós estamos lá ao vivo e depois esse programa então é enviado para o YouTube. Por favor, você tem que receber telefone de todo mundo. Ninguém sai desse evento sem seguir o canal. Vamos, porque só vai receber brinde da IT. Dizer às nossas convidadas que tem brinde da IT, mas só recebe quem tiver a seguir o canal do YouTube. Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Começam já a seguir. Então, os nossos patrocinadores desse programa foram Kimonas Construções, aquela que é uma das maiores empresas de construção civil a nível de Benguela, e que eles não estão só hoje conosco, são os patrocinadores de todos os programas. Então, você também é convidado a ser esse patrocinador para fazer acontecer todas as quintas-feiras o Mente Sã na Rádio Benguela. PCA Beleza Estética, aquela que é a mulher que cuidou então do cabelo da doutora Ana. Muito obrigada, disseram que eu estou linda. Obrigada, PCA Beleza Estética, ao Lacabane, na pessoa do senhor Ilídio. Muito obrigada por nos receber, por aceitar fazer essa bagunça organizada aqui entre mulheres. O Ilídio, que é muito sério, ele disse, Ana, esse lugar é para ser um lugar calmo. Então, eu disse, Ilídio, eu vou trazer as mulheres mais influentes de Benguela. Então tem que ser o melhor lugar de Benguela. Obrigada, Lacabane, pela recepção. Ao estúdio Etundilo, que foram os homens, então, que cuidaram dessa parte gráfica que vocês conseguem aqui acompanhar. Ao Vadocas Designer também. As canecas serão brindes das minhas convidadas. Dessa vez, os convidados vão levar as canecas para casa. Muito obrigada, Vadocas Designer. Epa, depois eu vou levantar para vocês verem bem como é que eu estou vestida, porque isso aqui está organizado. Edu Veste, a melhor empresa de corte de fato. Florinda, consegue-te? Tu que gostas de vestir bem, Edu Veste. É sobre isso. Edu Veste, muito obrigada. Epa, em tempo rock, acho que 5 dias, um fato. 5 dias. Eles conseguiram fazer um fato à medida para a doutora Ana. E aqueles então que foram os patrocinadores que também nos abraçaram, que é a empresa IT. Nem tenho como agradecer a IT. A IT eu tenho que lhes fazer publicidade durante muito tempo, né, moço? A IT eu tenho que fazer a publicidade durante muito tempo, porque foram os nossos maiores patrocinadores e fizeram mesmo acontecer. E vou mesmo falar, me deram com burro. É sobre isso. Aceitam que dói menos. É sobre isso, né, Florinda? É patrocinador mesmo, me deram mesmo com boa. Muito obrigada, então, aos meus queridos amados, aqueles que têm estado comigo todas as quintas-feiras, que fazem a captação e a edição, o estúdio Onjac Media. Falei bem, Nelo? Sim, senhora, os homens que fizeram acontecer aqui, aos cenas da banda, aos meninos da Daniela, já não sei o nome de mais ninguém, ok?
aos criados, muito obrigada mesmo pela vossa participação. Eu não posso deixar de agradecer meus bosses da Rádio Benguela. Bosses, muito obrigada, que me dão autorização de fazer essas maluquices, não é? Porque é preciso ter bosses fantásticos para permitir, então, que a doutora Ana saísse do estúdio com todo o equipamento, com toda a equipa. Não estou aqui sozinha, só com os meus meninos de vídeo, mas com a Rádio Benguela por completo, a apoiar, acompanhar projetos como esses de mulheres. O meu muito obrigada mesmo, a minha equipa individualmente, engenheiro Quimonas, o meu secretário, as minhas meninas, muito obrigada, porque eu sou mesmo chata durante todas as realizações, e por favor, o meu agradecimento especial para cada um de vocês. E a nossa frase do dia, conforme vocês já sabem, que todos os programas ela tem. Hoje ouvimos histórias que com força, fé e feminidade. Outubro Rosa é mais do que um mês. É um lembrete diário do que cada um de nós tem direito de existir com saúde e dignidade. Mulheres, vocês são prioridade. Homens, por favor, apoiem as mulheres a todo tempo, porque apoiar também é um ato de amor. Eu sou Ana Fernandes, esse foi o Mente Sã, Corpo São, e lembrem-se do nosso combinado. Sejam felizes.